Alô, amiguinhos! Nessa aula de hoje nós vamos para a segunda parte do capítulo 4 e o assunto é noções de estatística, que é um assunto muito cobrado no Enem, né? Toda a prova do Enem traz, em média, 3 a 4 questões de estatística. Já houve até ano em que apareceram 5 questões. Aí eles até erraram na mão, né? Foram excessivos no quantitativo dessas questões. No mínimo, geralmente são 3 questões e, em média, 4 questões. É o que normalmente costuma aparecer nas provas de matemática do Enem. Tá certo ou não? A estatística. A palavra estatística se origina de uma palavra latina, status, que corresponde às informações e descrições que seriam úteis para o Estado. É desde então uma ferramenta administrativa utilizada para várias áreas, como recursos humanos, marketing, não é? Finanças, logística, produção, tá certo? A estatística, nós podemos dizer que é a ciência que auxilia tomadas de decisões das mais diversas naturezas, baseadas em pesquisas. E é através dessas pesquisas que se vê, que se estuda a viabilidade para se implementar os projetos nas mais diferentes áreas de aplicações, tanto governamentais como não governamentais. Como a estatística se baseia em pesquisa, não é? Toda pesquisa apresenta as seguintes etapas. Primeira etapa, a escolha da amostra, o planejamento. Antes de se iniciar uma pesquisa, se faz necessário um planejamento. O que vai ser pesquisado, por quê, aonde, como, não é? A segunda etapa é a etapa de coleta e organização de dados, que é mais conhecida como estatística de campo, não é verdade? A terceira etapa, já com os dados coletados e organizados, é resumir esses dados através de gráficos e tabelas. Nessa terceira etapa ocorre a apresentação da pesquisa, não é verdade? Essas 3 etapas iniciais, o Enem não cobra isso de você. Em nenhuma questão do Enem você vai ser cobrado quanto à capacidade de planejar a escolha de uma amostra, planejar uma pesquisa. Você nunca vai ser cobrado quanto à capacidade de coletar e organizar dados e formatar gráficos e tabelas. O que é que o Enem vai cobrar de você? O Enem vai cobrar de você a 4ª etapa. E o que é a 4ª etapa? É a interpretação dos dados. Na questão, não é? Já foi feito o planejamento, a coleta, a organização de dados, a construção dos gráficos e da tabela. Então, na questão já vem pronto o gráfico e a tabela, e aí sim, compete a você, é uma habilidade, é uma competência que o Enem vai cobrar de você, que você saiba, ao analisar esses gráficos, analisar as tabelas e, consequentemente, interpretação dos gráficos. E, finalmente, o cálculo das medidas estatísticas. Não é? Então, aqui estão as 4 etapas. Primeira etapa, escolha da amostra. Segunda, coleta e organização de dados. Terceira, apresentação do resumo dos dados. Isso o Enem não cobra de você. Não é? O que é que o Enem cobra? O Enem cobra que você saiba interpretar os dados ao analisar os gráficos e a tabela, e as tabelas, e cobra que você saiba fazer os cálculos das medidas estatísticas. Tá certo? Aqui, ilustrativamente, está a etapa de planejamento, quando os estatísticos se reúnem para fazer o planejamento. Aqui já é a coleta de dados e aqui a construção dos gráficos, não é? Essa etapa de elaboração das amostras, não é? O Enem não cobra isso de vocês. Isso aqui é mistério, isso é tarefa, isso é competência de quem é formado em estatística. Agora, e o que é que o Enem cobra? É que você, ao pegar uma tabela ou um gráfico pronto, você saiba interpretar. E a partir dessa interpretação, você saiba calcular as medidas estatísticas. É isso que o Enem
vai cobrar de você. Então, quando você pegar a prova, a escolha da amostra, o planejamento já foi feito, a coleta e a organização dos dados já foi feita, os gráficos e as tabelas já foram construídos, e você, enquanto aluno que está realizando a prova do Enem, você vai olhar para esses gráficos, aqui está gráfico de barra, gráfico de setores, aqui um gráfico de linha, que nós vamos ver mais adiante detalhadamente. Você saiba, ao analisar esses gráficos, ao observar esses gráficos, você saiba extrair deles os dados estatísticos. E, de posse desses dados estatísticos, você saiba fazer o cálculo das medidas estatísticas. Não é? A estatística tem toda uma linguagem, não é? Uma linguagem específica. Isso é bem característico de todas as ciências. Cada ciência tem a sua linguagem científica, não é? Por exemplo, em estatística, quando se fala indivíduo ou objeto, a que ele está se referindo? O indivíduo ou objeto é a natureza daquilo sobre o qual se pretende pesquisar, não é? População e amostra. População e amostra é o conjunto formado por todos os objetos pesquisados, quando é a população. E a amostra é quando você, ao invés de pegar todos os objetos possíveis de serem pesquisados, você pega uma parte e faz a pesquisa nessa parte da população. Essa parte da população é uma amostra. Não é? A variável. A variável são as características pesquisadas. Se você quer pesquisar, são as características pesquisadas pertinentes aos indivíduos ou objetos que compõem a amostra. Por exemplo, se os indivíduos pesquisados ou os objetos forem pessoas, e você pegar um conjunto de pessoas, o que é que você vai querer pesquisar? Qual é a característica que você quer analisar? Se você quiser analisar a altura dessas pessoas, a variável é a altura. Se você quiser analisar a massa dessas pessoas, a variável é a massa. Se você quiser analisar qual é a preferência dessas pessoas com relação a um determinado produto, o tipo de produto é a variável, não é? E, finalmente, os dados. Os dados são os valores que a variável pode ter. Por exemplo, se o objeto a ser pesquisado são pessoas, e eu pego uma amostra de uma determinada população, por exemplo, as pessoas que moram no meu bairro, e a variável que eu quero analisar, quero que seja composta a amostra, a variável for a altura, os dados serão os valores que a altura dessas pessoas terão, 1,80 m, 1,70 m, 1,25 m. Então é assim a linguagem na pesquisa estatística. População é o conjunto de todos os possíveis objetos e a amostra é uma parte. Se eu chego aqui, ao invés de querer fazer uma pesquisa com todos os brasileiros, eu pegar só os nordestinos, esses nordestinos irão compor uma amostra da população que é formada por todos os brasileiros, né? Exemplo. Então aqui nós já temos um gráfico de barras, né? Nesse gráfico você tem um comparativo de transportes, modal internacional, não é? Onde na barra azul é o transporte ferroviário, na barra vermelha é o rodoviário e nessa barra mais clara é o hidroviário. Há cerca de 6 países, Rússia, Canadá, Austrália, Estados Unidos, China e Brasil, não é? Por exemplo, analisando a barra do Brasil. No Brasil, 24% do transporte é feito através do modal ferroviário. 62% do transporte brasileiro é feito através do modal rodoviário, na rodovia, caminhões. E 14% dos transportes que são feitos no Brasil é através do modal hidroviário, não é? Então, nessa pesquisa, qual é o objeto? É o meio de transporte. A amostra é formada por 6 países: Rússia, Canadá, Austrália, Estados Unidos, China e Brasil. Se eu pegasse todos os países do mundo, aí eu estaria trabalhando com a população, mas eu peguei uma parte desses países. Então, é uma amostra formada por 6 países. A variável é o tipo de transporte, se é ferroviário, rodoviário ou hidroviário. E os dados são as taxas percentuais.
Por sinal, os dados, quando a variável é o transporte hidroviário, os dados são 11% na Rússia, 11% no Canadá, 4% na Austrália, 25% nos Estados Unidos, 13% na China, 14% no Brasil. Mais um exemplo. Agora nós temos aqui um pictograma. Esses gráficos eu já venho apresentando eles a vocês, eu já venho me antecipando desde as aulas de porcentagem. Então, analisando esse gráfico, quem são os indivíduos? São os animais, mamíferos, aves, répteis, não é? Peixes, tá bem? E os anfíbios, não é? A amostra é composta de 5 classes. A classe dos mamíferos, a classe das aves, dos répteis, dos anfíbios e dos peixes. As variáveis aí estudadas é o total de espécies, tá certo? Que nos mamíferos o total de espécies é 5.501 e a quantidade de espécie ameaçada, que é a outra variável, dentre os mamíferos, 1.340. E os dados são exatamente esses quantitativos. Não é? Vejamos mais um gráfico. Né? Então, agora vejam só. E as variáveis de uma amostra de dados? Existem 2 tipos de variáveis. As variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. Quando a variável é qualitativa, seus valores são expressos por atributos, por qualidade do indivíduo pesquisado. Por exemplo, cor do olho, o cor dos olhos, se é castanho, verdes, azuis, pretos. Né? Outra variável qualitativa, o estado civil, se é solteiro, casado, divorciado. O time preferido, se, por exemplo, aqui em Pernambuco, se é torcedor do Sport, do Náutico, do Santa Cruz. A classe social a qual ele pertence. Se você quiser analisar esses atributos, então você vai ter uma variável qualitativa. Já a variável quantitativa é uma variável cujos valores são expressos por números. Na qualitativa, os valores são expressos por qualidades, atributos. E na quantitativa, os valores são expressos por número. Por exemplo, altura, massa, idade, número de irmãos. Quando a variável é quantitativa, ela pode ser quantitativa discreta, quando ela é resultado de uma contagem, ou variável quantitativa contínua, quando ela é resultado de uma medição. Então, a variável quantitativa discreta, quando é proveniente de contagem, ou seja, é expressa por um número inteiro. Por exemplo, número de irmãos, quantidade de computadores que tem na sua casa, número de animais que são criados na sua casa. Já a variável quantitativa contínua, ela é proveniente de uma medição. Então, quando é contada, a variável quantitativa é discreta. Quando é medida, a variável quantitativa é contínua. Vejamos então, a variável quantitativa é contínua quando ela é proveniente de uma medida, ou seja, é expressa por um número real que pode ser inteiro ou não. Por exemplo, massa, idade, altura, temperatura, volume. Ou seja, a variável quantitativa contínua é uma grandeza, é tudo aquilo que pode ser medido. E a variável quantitativa discreta é uma quantidade, tudo aquilo que pode ser contado, não é? Então, com relação às variáveis de uma amostra de dado, a variável pode ser qualitativa, quando é um atributo, é uma qualidade. Quantitativa, quando é uma quantidade. Se para chegar a essa quantidade você conta, ela é discreta. E se para chegar a essa quantidade você mede, ela é contínua. Ok? Representações de uma amostra de dados. Aí nós já vimos nos exercícios de porcentagem, mas não custa nada mostrar mais uma vez. Quando você vai representar uma amostra de dados, ela pode ser representada através de uma tabela de dados. Qual é a característica da tabela? É que ela apresenta de um por um todos os dados da amostra. Por exemplo, até bem pouco tempo atrás, aqui no Brasil, houve uma epidemia do vírus chikungunya.
né? E esse vírus causou mortes em vários estados brasileiros. Então, se eu for fazer uma coleta de dados, onde a variável é a quantidade de o objeto são as pessoas, a variável é a quantidade de óbitos, eu preciso contar, é uma variável quantitativa discreta, tá certo? E a população são todas as pessoas infectadas pelo chikungunya no Brasil. Então, veja só, eu vou organizar aqui uma tabela de dados. E se é uma tabela de dados, não é? Eu vou ter que colocar de um por um os dados dessa amostra, que no caso os dados são quantos óbitos por estado. Então, no estado de Roraima, não houve óbitos. 0. No estado do Amapá, 2 óbitos. Morreram 2 pessoas dentre todas que foram infectadas pelo vírus chikungunya no estado do Amapá. 2. Né? No estado do Amazonas, 1. No estado do Pará, 5. Maranhão, 7. Ceará, 50. Rio Grande do Norte, 2. Acre, 0. Não houve óbitos vitimados pelo chikungunya no Acre. Roraima, 3. Tocantins, 1. Piauí, 2. Pernambuco, 12. Paraíba, 3. Mato Grosso, 4. Bahia, 8. Sergipe, nenhum. Alagoas, 2. Mato Grosso do Sul, 9. Goiás, 87. Distrito Federal, 14 óbitos. Minas Gerais, 47. Espírito Santo, 7. São Paulo, 403. O estado com maior número de óbitos, não é? Rio de Janeiro, 18. Paraná, 24. Santa Catarina, 0. Rio Grande do Sul, 2. Então, essa aqui é a tabela de dados. O ato de elaborar essa pesquisa, de coletar os dados e de formatar essa tabela de dados, isso aí é a atividade de um estatístico profissional. Na prova do Enem, você já receberia essa tabela de dados pronta. Aí, a partir dessa tabela, você vai interpretá-la, vai saber interpretar o que significa cada dado desse, que seria, no caso aqui, você olhar para esse quadrinho e saber que no estado do Mato Grosso houve 4 óbitos, que a variável é a quantidade de óbitos por estado, né? Que os indivíduos ou objetos são as pessoas infectadas pelo chikungunya, ok? Aí, a partir dessa tabela, interpretando ela, você iria calcular as medidas estatísticas. Então, na questão do Enem, essa tabela de dados já viria pronta. E uma tabela de dados é uma tabela que apresenta todos os dados de um por um. Todos os dados coletados na pesquisa estatística. Mas existem outras formas de apresentação. Por exemplo, tabelas de frequência. A tabela de frequência é uma forma resumida de se representar uma tabela de dados. Ao invés de você colocar todos os dados de um por um, você coloca o dado uma única vez e diz qual é a frequência desse dado, diz quantas vezes ele aparece na amostra. Por exemplo, vamos voltar para a questão anterior. O dado 2, não é a quantidade de mortos do Pará, do Rio Grande do Norte, do Piauí, de Alagoas e do Rio Grande do Sul. Aí, se fosse uma tabela de frequência de dados, o dado 2 não iria ser escrito 1, 2, 3, 4 vezes. Ele diria assim, que o dado 2, ele tem frequência 4. Perfeito? Então, você sabe que esse dado, ele aparece na tabela 4 vezes, sem que seja necessário colocar ele na tabela 4 vezes. Aí coloca assim, não é? Dado. Qual é o dado? 2. Qual é a frequência dele? 4. Vamos à tabela de frequência de dados, olha ela aí, né? Na tabela de frequência, que é uma forma resumida de se representar uma tabela de dados, nós temos assim, ó, pronto. Quais são os dados? Olha, veja só, o objeto de pesquisa são os trabalhadores, a variável é o salário, e os dados é o valor de cada salário.
Só que o salário 500, ele é um salário que é recebido por 10 funcionários. Se a gente fosse fazer uma tabela de dados, ou ao invés de uma tabela de frequência, esse dado 500 teria que ser escrito 10 vezes. Então, eu sei que na amostra, o dado 500 aparece 10 vezes, o dado 1000, 5 vezes, o dado 1500, 6 vezes, o dado 2000, 15 vezes, o dado 5.000, 8 vezes e o dado 10.000, 2 vezes. Agora, existe um outro tipo de tabela de frequência, que é a tabela de frequência de dados agrupados, que já é um resumo da tabela de dados. Aqui está dizendo o que nessa tabela de dados agrupados? Aqui já é relativa a outros trabalhadores e a outros salários. E nessa tabela de dados, mais uma vez, a variável é salário, o objeto são os trabalhadores, tá certo? Não, a amostra é o conjunto de trabalhadores de uma fábrica, por exemplo. A variável é salário, que é uma variável quantitativa, não é? Contínua, porque salário se mede, não é? Aí veja, aqui está dando os dados agrupados. Ele está dizendo que entre 300 e 500 reais existem 10 empregados. Isso não quer dizer que todos esses 10 empregados têm o mesmo salário. Alguns terão salário mais próximo de 300, outros terão salários mais próximos de 500, outros terão salário 400, equidistando de 300 e de 500, mas nesse grupo, nessa classe, existem 10 dados. Existem 10 pessoas que o salário fica nesse grupo, nessa classe. Com salário entre 500 reais e 700 reais, 40 empregados. Então, nesse grupo tem 40 dados. Nesse grupo, 50 dados. Nesse grupo, 40 dados. Nesse grupo, 40 dados. Não é verdade? Então, a diferença de uma tabela de frequência de dados para uma tabela de frequência de dados agrupados é que na de dados você tem os dados e a frequência. Na de dados agrupados você não tem os dados, tem o grupo onde os dados estão entre 300 e 500 e aqui a frequência de quantos dados existem em cada grupo desse. Ok? E os gráficos? Nós temos os gráficos de linha, né? Por exemplo, a interpretação desse gráfico. Esse gráfico é o valores gastos por mês, por exemplo, por uma família. Então, você observa aqui que no mês de, vamos supor, abril, essa família teve um gasto de R$ 381. No mês de maio, R$ 250. No mês de junho, R$ 200. Né? A variável aí é o quanto gasta por mês essa família. Né? Aqui tem mais um gráfico de linhas, a Estatística Nacional de Mortos em Acidente de Trânsito. Então, você tem, cada pontinho desse é um dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A variável é o ano e os dados são a quantidade de mortos naquele ano em acidente de trânsito. Então, por exemplo, no ano de 2012, ocorreram 44.812 mortos em acidentes de trânsito. Né? Em um mesmo gráfico de linha, você pode comparar amostras diferentes. Agora, para comparar amostras diferentes no mesmo gráfico, esses gráficos têm que ter a mesma variável e o mesmo objeto. Por exemplo, aqui, você tem 3 amostras. Uma amostra é essa linha azul, outra amostra é essa linha vermelha e outra amostra é a linha verde. Na linha verde, na amostra que é formada pela linha verde, você tem 3 dados. Na amostra da linha vermelha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dados. Não é? A variável são os anos e os dados, não é? Em si é a quantidade, é o preço em reais por quilograma da carcaça de cordeiro, de carne de carneiro, de ovelha, de cordeiro. Então, por exemplo, eu só tenho 3 dados no gráfico verde, que quer dizer o quê? Que no ano de 2011 custava R$ 11,00 1 quilograma de carne de cordeiro no estado de São Paulo. Nesse mesmo ano, no estado da Bahia, no ano de 2010, 1 quilo de carne de cordeiro custava R$ 9,50. Né?